Você acorda todo dia no mesmo horário, faz as mesmas coisas, vive os mesmos gestos vazios. E quando alguém pergunta como você está, você responde, tudo bem. Mas não está tudo bem. Você sabe que não está. Seu corpo sabe, sua mente sabe. Só você continua fingindo que essa vida faz sentido. Sartre dizia que somos condenados a ser livres. Mas você se condenou a ser escravo de uma rotina que não escolheu. E o pior, você chama isso de responsabilidade. Hoje você vai entender por que o desgosto pela sua própria vida é o primeiro sinal de que você ainda está vivo. E por que admitir esse ódio é o único caminho para se libertar. Se você já acordou pensando, não aguento mais essa vida, escreve aqui nos comentários. É só uma frase, mas pode ser o início da sua revolução pessoal. E se esse vídeo te lembrar de alguém que vive no automático há anos, compartilha. Eles precisam ouvir isso. A primeira mentira que você precisa parar de contar é que sua rotina é normal. Acordar sem vontade, trabalhar sem propósito, voltar para casa exausto, assistir qualquer coisa na televisão, dormir e repetir. Você chama isso de vida adulta, mas seu inconsciente chama isso de morte lenta. Sartre tinha um nome para isso: má fé. É quando você mente para si mesmo para evitar a responsabilidade de escolher. É quando você finge que não tem opção, quando na verdade tem medo de usar as opções que possui. Sua rotina não é inevitável, é uma escolha que você fez e continua fazendo todo santo dia. E o desgosto que você sente é seu próprio ser gritando que você está traindo quem realmente é. O problema não é que você não tem energia. O problema é que você gasta toda a sua energia tentando gostar de uma vida que odeia. Você força sorrisos, você inventa entusiasmo, você racionaliza o vazio. E no final do dia, você está exausto. Não porque fez algo significativo, mas porque passou o dia inteiro lutando contra a sua própria autenticidade. Isso é insustentável. E no fundo, você já sabe disso. Jean-Paul Sartre entendia melhor que qualquer um a psicologia do auto-engano. Para ele, a liberdade humana é absoluta, mas é também absolutamente aterrorizante. Porque ser livre significa que você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Cada escolha, cada omissão, cada sim que você dá quando quer dizer não. Por isso, a maioria das pessoas prefere viver em má fé, prefere acreditar que não tem escolha. Prefere se convencer de que a rotina é inevitável, que o trabalho é obrigatório, que a vida é essa monotonia sem escape. Mas Sartre sabia, nós somos o que fazemos com o que fizeram conosco. Você pode ter nascido em determinada família, em determinada condição social, com determinadas limitações. Mas o que você faz com isso, essa é sua responsabilidade total. E quando você vive uma rotina que não escolheu conscientemente, você está abdicando da sua liberdade mais fundamental, a liberdade de definir quem você é. A má-fé funciona assim. Você pega uma situação temporária e a transforma em identidade permanente. Eu sou assim mesmo. A vida é assim. Todo mundo passa por isso. Essas frases são estratégias de fuga da responsabilidade. Porque assumir que você odeia sua rotina significa assumir que você tem o poder de mudá-la. E isso, para a maioria das pessoas, é mais assustador que continuar sofrendo. Sartre dizia que a angústia é o sentimento da liberdade. Quando você se dá conta de que poderia viver de forma completamente diferente, você sente vertigem. É como estar na beira de um abismo. Você sabe que poderia pular, e isso te apavora. Por isso, você recua. Você volta para a rotina segura, previsível, morta. Mas essa segurança é uma ilusão. Você não está protegido, você está preso. Eu conheço um homem de 35 anos que trabalha na mesma empresa há 12 anos. Todo dia ele acorda às 6h30, toma o mesmo café, pega o mesmo transporte, senta na mesma mesa, faz as mesmas planilhas. No intervalo, ele reclama da vida com os colegas. No final do expediente, ele volta para casa cansado demais para fazer qualquer coisa significativa.
Nos fins de semana, ele dorme até tarde e assiste séries para descansar da semana. Quando questionado sobre mudanças, ele sempre tem a mesma resposta: não posso arriscar, tenho contas para pagar. Mas a verdade é outra. Ele tem dinheiro guardado, ele tem qualificações, ele tem contatos. O que ele não tem é coragem de admitir que odeia a vida que construiu, porque admitir isso significaria assumir que desperdiçou mais de uma década vivendo como um fantasma. Ele racionaliza o sofrimento. Todo mundo odeia segunda-feira. Trabalho não é para ser prazeroso. Quando eu me aposentar, aí sim vou viver. Ele transformou o desespero em filosofia de vida e agora está preso na própria narrativa. Ele não está vivendo, está sobrevivendo a si mesmo. E o pior, ele chama isso de maturidade. Sartre diria que esse homem é um covarde existencial. Não porque não tem coragem física, mas porque não tem coragem de enfrentar sua própria liberdade. Ele prefere ser vítima das circunstâncias a ser autor da própria vida. E essa escolha, porque é uma escolha, está matando tudo o que há de autêntico nele. A realidade é brutal, mas necessária. Você não é vítima da sua rotina, você é cúmplice dela. Cada manhã que você acorda e repete os mesmos gestos, sem questionar, você está votando para que sua vida continue igual. Cada vez que você diz, não tenho escolha, você está escolhendo não ver as escolhas que tem. Cada vez que você racionaliza o vazio, você está construindo as barras da própria prisão. Você se convenceu de que essa vida é inevitável porque assim você não precisa assumir a responsabilidade de mudá-la. É mais fácil ser vítima que ser protagonista. Vítima não tem culpa. Vítima não tem responsabilidade. Vítima só sofre. E o sofrimento passivo é mais confortável que a ação transformadora. Mas Sartre não tinha paciência para vitimismo existencial. Para ele, mesmo em situações extremas, ele esteve preso durante a Segunda Guerra, você ainda tem escolhas. Pode não controlar o que acontece com você, mas controla como responde ao que acontece. E sua resposta à rotina que odeia tem sido aceitar, racionalizar, repetir. Você desenvolveu uma relação doente com o próprio sofrimento. Você se acostumou com ele. Você o domesticou. Agora ele não incomoda mais. Ele apenas consome você por dentro, silenciosamente. Você virou um especialista em viver contra si mesmo. E essa expertise na autossabotagem é o que mantém você preso. Se alguma parte desse vídeo já te fez questionar a vida que você está levando, marca esse momento nos comentários. É ali que a mudança começa. E se fez sentido até aqui, deixa um like. Não por mim, mas para marcar esse momento de consciência. Conheço outro homem. Aos 40 anos, ele tinha uma carreira sólida, uma casa financiada, um casamento estável. Por fora parecia ter tudo o que a sociedade define como sucesso. Por dentro, ele estava morrendo. Ele acordava toda manhã com uma sensação de vazio que não conseguia explicar. Não conseguia mais fingir entusiasmo pelo trabalho. Não conseguia mais forçar conversas superficiais. Não conseguia mais viver no automático. Um dia, ele parou de tentar gostar da própria vida. Simplesmente admitiu: eu odeio isso. Eu odeio essa rotina. Eu odeio essa versão de mim mesmo. E essa admissão, honesta, brutal, sem racionalizações, foi o que o libertou. Ele não mudou tudo de uma vez, mas mudou a relação com a própria insatisfação. Em vez de combatê-la, ele a ouviu. Em vez de escondê-la, ele a respeitou. Essa insatisfação não era doença, era o último rastro de vida autêntica que havia nele. Era a sua alma pedindo socorro. Aos poucos, ele começou a fazer escolhas diferentes. Pequenas no início, mudou o trajeto para o trabalho. Começou a dizer não para compromissos que não faziam sentido. Parou de fingir que gostava de coisas que odiava. E essas pequenas rupturas criaram espaço para mudanças maiores. Hoje, 5 anos depois, ele vive uma vida completamente diferente. Não porque encontrou a fórmula mágica da felicidade, mas porque parou de mentir para si mesmo. Ele entendeu que a coragem não é a ausência de medo,
é a ação, apesar do medo. E que a liberdade não é fazer o que você quer, é assumir a responsabilidade pelas consequências do que você escolhe. Sartre diria que esse homem teve um despertar existencial. Ele parou de ser objeto das circunstâncias e se tornou sujeito da própria vida. Ele entendeu que nós somos condenados a ser livres e que essa condenação é, na verdade, uma bênção disfarçada. Sartre não acreditava em mudanças graduais quando se trata de autenticidade. Para ele, a transformação genuína é sempre revolucionária. Você não negocia com a má-fé, você a destrói. Você não reforma a mentira, você a abandona completamente. O primeiro passo é o mais difícil, assumir que você odeia a vida que está vivendo. Não minimizar, não relativizar, não procurar culpados. Simplesmente reconhecer. Essa vida não me serve mais. Eu me traí, eu me abandonei e agora preciso me reencontrar. O segundo passo é ainda mais assustador. Assumir a responsabilidade total pela mudança. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te dar permissão. Ninguém vai te mostrar o caminho. Você é o único responsável por sair da prisão que você mesmo construiu. E essa responsabilidade é aterrorizante, mas é também libertadora. O terceiro passo é a ação. Não planejamento infinito, não preparação eterna, não espera pelo momento perfeito. Ação. Uma escolha diferente. Um gesto de ruptura. Uma decisão que prove para você mesmo que você ainda está vivo, ainda está no controle, ainda pode escolher. Sartre sabia que a liberdade se conquista exercitando-a. Você não se torna livre pensando sobre liberdade. Você se torna livre fazendo escolhas livres. E a primeira escolha livre é sempre a mais difícil. A escolha de parar de aceitar o inaceitável. A revolução existencial começa quando você para de perguntar como vou fazer e começa a afirmar, isso vai acabar. Quando você para de procurar garantias e começa a assumir riscos. Quando você para de ser vítima das circunstâncias e começa a ser autor da própria história. Você não precisa de mais autoajuda. Você não precisa de mais conselhos. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de honestidade. Honestidade brutal, cirúrgica, sem anestesia. Você já sabe o que está errado na sua vida. Você já sabe o que precisa mudar. Você já sabe quais escolhas está adiando. O problema não é falta de informação. O problema é excesso de racionalização. Você virou um especialista em encontrar desculpas para não agir. Não é o momento certo. As condições não são ideais. Preciso me preparar melhor. Todas essas são estratégias de fuga da responsabilidade. Sartre diria que você está em má fé com sua própria insatisfação. Você sente o desgosto, reconhece o vazio, identifica o problema, mas se recusa a assumir que tem o poder de resolver. Porque assumir esse poder significa assumir também a responsabilidade pelo tempo que você perdeu aceitando o inaceitável. A verdade é que você tem medo da sua própria liberdade. Você tem medo de descobrir quem você realmente é por baixo de todas essas camadas de conformismo. Você tem medo de viver uma vida autêntica porque não sabe se você vai gostar da pessoa que vai encontrar. Mas esse medo é normal. Sartre chamava isso de angústia existencial. O vertigem de se dar conta de que você pode ser qualquer pessoa, viver qualquer vida, fazer qualquer escolha. É assustador ter tanto poder sobre o próprio destino. É mais fácil fingir que você não tem escolha, mas você tem. Você sempre teve. E quanto mais você adia o exercício dessa liberdade, mais prisioneiro você fica da própria covardia. Porque cada dia que você aceita viver contra si mesmo, você se torna mais distante de quem você realmente é. Chegou a hora de escolher. Você pode continuar fingindo que sua rotina é aceitável, que sua insatisfação é normal, que sua vida está no caminho certo. Pode continuar sendo um ator coadjuvante na própria história, um figurante na própria existência. Ou você pode assumir que odeia a vida que está vivendo e que isso não é um problema, é uma solução. Porque só quem reconhece o próprio vazio
tem chance de preenchê-lo com algo real. Só quem admite a própria mentira pode começar a viver na verdade. Sartre sabia que a autenticidade exige coragem. Coragem para decepcionar expectativas. Coragem para abandonar seguranças falsas. Coragem para viver sem garantias. Coragem para ser julgado, incompreendido, questionado. Mas ele também sabia que a alternativa é pior. Porque viver em má fé é morrer em vida. É desperdiçar o único presente que você realmente possui. A capacidade de escolher quem você quer ser. Você não nasceu para viver no automático. Você não nasceu para aceitar migalhas existenciais. Você não nasceu para ser um prisioneiro da própria rotina. Você nasceu para ser livre, mesmo que essa liberdade doa, mesmo que ela assuste, mesmo que ela transforme tudo o que você conhece. A revolução existencial começa agora. Começa com uma admissão simples, honesta, sem rodeios. Eu odeio a vida que estou vivendo. E isso precisa mudar. Agora me diz, você ainda vai continuar fingindo que está tudo bem? Ou vai admitir que odeia essa vida e finalmente fazer algo por si? Escreve isso nos comentários. É o seu contrato de ruptura com a mentira. E se você quer continuar ouvindo verdades que ninguém mais vai ter coragem de te dizer, se inscreve. Aqui, a ilusão não sobrevive. Sartre sabia. A revolução começa no momento em que você para de mentir para si mesmo. E você, quando vai parar?